Mackenzistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LegalCast Mackenzie, o podcast do Legal Hackers. Dessa vez, gente, vamos abordar um assunto que eu sei absolutamente nada. E pouca gente sabe no Brasil, temos poucos especialistas e por isso a gente trouxe um super convidado agora que já é parceiro meu, já é do meu conhecido. Mas antes de apresentar ele, por favor, nosso co-host, que é a primeira vez que aparece aqui. Oi, pessoal, eu sou o João Bernardo, faço parte da Legal Hackers. Esse é meu primeiro podcast e eu estou muito empolgado para conversar com o nosso convidado sobre um tema muito interessante, pouco conhecido ainda aqui no Brasil. Boa. Por favor, se pudesse apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Muito obrigado pelo convite, Pedro, João Bernardo. Meu nome é Kay, né? Eu sou advogado, eu trabalho na área do direito digital, especialmente há mais de 10 anos. Tenho alguma experiência em gaming law, não só por uma questão de já ter trabalhado em um escritório especializado no assunto, mas também pelos clientes que eu atendo lá no escritório que eu trabalho atualmente, né? Acho que basicamente é isso. Perfeito. Então, digital, né? Eu sempre atuo com digital. E sempre foi assim? Ou desde o começo você já pegou... Ah, vou trabalhar com digital. Assim, ou você já foi para uma área mais tradicional, mais contenciosa, não sei. Cara, desde o começo eu caí na área de direito e tecnologia, ou direito digital, né? Aham. Eu sempre tive o sonho, o objetivo de trabalhar com propriedade intelectual, né? Sempre foi ali Uhum. o grande... O assunto que sempre me interessou desde a época da faculdade. Aí eu comecei já no estágio numa empresa especializada em tecnologia, e aí saindo dali eu fui para um escritório especializado em gaming law, Uhum. né? Que atualmente é o Maia Yoshikazu Advogados. Uhum. E de lá eu já fui pro escritório especializado em PI, que é o Dani Mancini Advogados. Sim. E é onde eu fiquei ali quase 8 anos. E aí, justamente por trabalhar na parte de consultivo empresarial em propriedade industrial, né? Você tem uma interface muito grande com tecnologia. E aí você acaba ficando muito nessa linha aí já na frente Uhum. de direito digital e tudo Entendi. mais. Até porque é da pegada desse tipo de escritório trabalhar com inovação. Aham. Mas não era produção de dados, por exemplo. Também trabalhei com produção de Trabalhou com dados, produção de assim, a dados, partir do momento que entendi. sim, Show. Legal. Quando a gente. O tema de hoje que nem você trouxe é o Gaming Law. Mas Gaming Law, pensar isso é um pouco genérico. Como a gente pode. O que engloba esse Gaming Law? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, porque você tem as áreas tradicionais do direito, o direito civil, o direito penal, o direito tributário, e o gaming law acaba pegando um pouco de tudo isso, né? Porque ele não é exatamente uma área do direito, Uhum. mas ele é reflexo de um mercado que está em crescimento, né? Então, quando a gente fala em gaming law, a gente está falando, eu acho, pelo menos na minha visão, de uma decorrência do ponto de vista jurídico, legal, regulatório, de um Aham. mercado que é muito sólido e que está ficando cada vez mais consolidado, né? Muito forte no Brasil, né? É, Tipo, muito, né? é muito forte no mundo inteiro, acho que Aham. Coreia do Sul, mas no Brasil também é absurdamente forte, né? É muito desenvolvedor, né? Dentro do Brasil. Também, tem muito desenvolvedor dentro do Brasil. Aham. E um pool de jogadores imenso, né? Eu acho É. que isso é... Tem muita competição internacional. É que o João, ele joga muito, ele sabe bastante. E tem muita competição internacional, né, nesse nicho. Sim, o Brasil no cenário de esportes é muito forte, né? Teve um ano em que a SK Gaming, que é um time de CS, disputou 7 finais e ganhou 6. Isso é coisa Né? do caramba, assim, né? É algo realmente muito grande. Eu vi uma pesquisa há muito tempo atrás que o Brasil era o terceiro maior mercado do mundo de jogos. Então, até fazer um gancho aqui na pergunta, nós já tivemos jogos sendo proibidos aqui no Brasil, né? Então, eu queria perguntar para o senhor como que a legislação brasileira aborda a regulamentação de conteúdo e classificação etária nos jogos eletrônicos, né? Porque, por exemplo, nós tivemos um jogo que foi proibido foi o Bully, que era um jogo em que é, o jogador controlava um estudante numa escola que ele saía batendo em todo mundo, né? Assim, podia fazer basicamente o que quiser. Então, eu queria perguntar pro senhor como que é regulamentado a faixa etária e o que pode e não pode ter num jogo Aham. de futebol, num jogo de videogame, né? Futebol é complicado, né? Jogo de videogame aqui no Brasil. Show. Até porque quando a gente pensa em game law, a gente pensa só o videogame, né? Mas, tipo, tem todo esse não é know-how, essa expertise jurídica por trás, né? Também da casa de apostas, de outros tipos de jogos também, né?
Acho que começando pelo final, né, existe uma aproximação e também uma tentativa de separação entre o gaming law e o gambling law, que são as apostas esportivas, né? Não sabia. É o tigrinho. É o É, o tigrinho. tigrinho. A Blaze. Tem uma interface ali em loot boxes, que talvez a gente fale sobre isso mais tarde, Show. né? Mas e existem coisas ali muito em comum. Fantasy Sports, por exemplo, é um assunto que no Brasil está sendo debatido tanto nas duas esferas, né? Porque Fantasy Sports eu gosto muito. Mas, em geral, acho que dá para tratar como dois assuntos separados, embora eles estejam muito próximos até do ponto de vista de indústria, né? Entendi. E com relação a jogos que são proibidos no Brasil, cara, eu acho o Bully, eu acho que foi uma exceção, né? Eu não tenho muita certeza com relação a isso, mas a impressão que eu tenho é que foi justamente pela natureza do jogo em si, pelo objeto do jogo em si. Justamente por mostrar crianças agredindo outras crianças, né? Ali você tem uma violação clara do ECA. Então, acho que é uma questão muito específica desse jogo. Entendi. Porque quando a gente fala de classificação etária em jogos eletrônicos, por exemplo, você tem essa... hoje, se o jogo ele tem formato físico, né? Então você compra o CD lá para jogar o FIFA, alguma coisa do tipo, a classificação etária é dada ali pelo Ministério Público, desculpa. Né? Acho que o Ministério Público, você submete o jogo ao Ministério Público com uma breve descrição desse jogo, e o Ministério Público vai lá e, com base nos critérios que eles possuem lá, eles emitem ali uma classificação etária. Se o jogo não tem formato físico, então, sei lá, um jogo que você baixa na Steam, por exemplo, aí é autoclassificatório com base em critérios internacionais. Então, você tem um critério internacional de classificação etária de jogos e você usa isso, você pode usar isso, você também pode submeter ao Ministério Público, mas, de modo geral, é autorregulatório, tá? O próprio mercado decide, principalmente com esses jogos que não têm formato físico, qual a classificação etária mais indicada. Entendi. Eu acho estranho esse tipo de... Entendo que seja uma exceção, porque vejo o GTA, por exemplo, você consegue ele matar crianças também, assim. Não pegar a diferença. Não dá pra matar criança não no dá. GTA. Não tem criança no GTA, cara. Pô, cara, como não tem criança no GTA? Não tem. Mas dá pra matar mulher, bater em mulher. Isso dá, Isso dá. Sim, Então, é um aspecto regulatório que, então, a gente vê que entra em outras áreas, então, no direito. Acho que eu queria até entender mais como funciona essa relação do game law com outras áreas, por exemplo, próprio do direito digital, que entra muito em civil, até mesmo consumidor. Agora não é com a regulamentação, né, da proteção de dados com o interesse da criança e do adolescente. Como dá essa relação exatamente? Porque é muito amplo, né, se você for ver. É muito amplo porque, como eu falei agora no começo, o gaming law ele é reflexo do mercado. Então, ele aborda tudo, né? Você tem a questão de direito tributário, de importação de software. Você tem justamente as questões ali de proteção de dados e privacidade, com os termos de uso. Você tem a questão do ECA, sobre criança pode ou não jogar esse jogo, Entendi. né? Depende do conteúdo, depende da natureza, controle parental. Então, você envolve uma série de questões ali que estão todas dentro da natureza do jogo. PI, né? Eu acho que propriedade intelectual, que é o assunto que eu mais gosto. Tem uma interface muito forte com gaming law. Tanto pela proteção dos ativos da empresa, mas em discussões como, por exemplo, Minecraft, que você vai lá e o objetivo do jogo é que os jogadores criem conteúdos lá dentro. Né? E aí, de quem pertence os direitos autorais sobre essas criações? É da empresa? Entendi. É do jogador? Nunca parei pra pensar nisso, é interessante. Nossa, que louco, né? Porque você cria, né? Eu já fiz pixel art no Minecraft do Homem-Aranha, assim, de várias coisas quando eu era menor, né? Nunca parei pra pensar nisso daí. E aí você tem aquelas questões, que acho que teve até um processo lá nos Estados Unidos da Marvel contra alguma outra empresa desenvolvedora de jogos que permitia uma maior liberdade para os jogadores criarem coisas, e o cara criava lá o Batman no jogo dele. Teve uma... Na verdade, o Batman é da DC, né? Me desculpa, sei lá, Super-Homem também é da DC. O Homem-Aranha, o Homem-Aranha, Demolidor, sei lá. E aí o cara ficava, pô, você tá infringindo minha propriedade industrial ali, porque você tá usando um personagem meu no jogo seu. Muito, muito legal mesmo. Uma outra coisa também que tem a ver ali com os jogos é essa questão das loot boxes, das microtransações, né? Não faço ideia do que seja isso. Não faço ideia nenhuma. O senhor explicaria para o público o que é uma loot box, uma microtransação no jogo? Eu posso tentar, né? Acho que esses são dois elementos que surgem naqueles jogos que são free to play, né? Que são jogos gratuitos que você baixa e tudo mais.
E quando a gente fala em microtransações, são justamente essas pequenas compras que você vai fazendo no jogo, né? Eu sou muito alvo disso, eu admito, eu caio muito nessa. De você ter o joguinho vai lá e você precisa comprar um negocinho pra acelerar um pouco mais o jogo, pra Entendi. você comprar uma skin diferente pro Tipo personagem. Fortnite. Tipo Fortnite, você vai gastando dinheiro com isso, e é assim que o jogo monetiza, né? Sim. Ele não monetiza no jogo em si, ele monetiza nessas transações dentro do jogo. Na compra do... Se você vai lá se você vai na Apple Store, sempre tem lá o in-app purchases, né? Aham. Você pode comprar itens dentro do jogo, que às vezes são cosméticos, às vezes não são cosméticos, mas que é a forma que o jogo utiliza para se monetizar. Né? Entendi. E o loot boxes aí acho que é uma questão talvez um pouco mais polêmica, Aham. que é justamente que você compra ali um pacote, né? Você adquire um pacote, e dentro desse pacote o que pode vir é aleatório. Entendi. Então você pode vir, e aí você tem lá, sei lá, pode vir coisas cosméticas muito, muito simples, como podem vir, por exemplo, uma skin super rara que quase nunca aparece para o personagem. Entendi. Tipo uma aposta. Esse é o problema. Se isso tem um valor monetário em cima dessa loot box, em cima desse prêmio, você pode equivaler isso a uma aposta. Tem as caixas do Counter-Strike, né? Que, assim, de dá uma repente pode vir. arma, né? A caixa custava, por exemplo, R$8, pode vir uma faca lá que custa 500, 600 reais, né? E quando o Counter-Strike foi ser lançado na China, o governo chinês meio que obrigou a empresa a mostrar o percentual. Assim, a porcentagem de uma faca aparecer ali. Ninguém sabia antes. Parece que é 0,003. Então as pessoas elas compravam a caixa na esperança de aparecer uma coisa que elas nem sabiam nem a porcentagem, entendeu? E nem se assim, poderia de fato aparecer ali. Né? Então é algo que acho que tem que ser muito trabalhado, porque senão as empresas montam cada vez disso. E eu, cada vez nisso, né? E eu, como eu sou um jogador, eu vejo que a galera não gosta muito disso daí. Teve um jogo, o Star Wars Battlefront 2, da EA, que aí tomou um prejuízo de 1 bilhão, 2 bilhões de dólares, sei lá, por conta disso daí, que era algo bastante abusivo, né? Então o mercado ele. Eu jogava esse jogo. Você jogava? Jogava Battlefront, é muito bom. É legal. Do Star Wars, né? Muito louco. Esse daí. Tipo, a empresa toma um baita prejuízo, porque a galera não gosta, eles ficam empurrando isso daí, e eu vejo que aqui no Brasil ainda é um pouco nebuloso de como que isso aí vai ser regulado ou não, porque, por exemplo, a criança pode pegar o cartão da mãe lá escondido e fazer a festa, né, então... E tem muito caso assim, né, também, de crianças. Cada vez mais casos, né? Principalmente hoje em dia, que o cartão está diretamente conectado à conta já, às vezes. Então você não tem... o controle parental fica um pouco mais complicado, né? Você tem essa questão que eu acho complicada, e acho que é justamente por isso, né? Porque... além de tudo, ele é viciante, né? Porque às vezes você quer uma faquinha muito específica, por exemplo, você vai ficar comprando várias daquelas até conseguir tirar, né? E essa questão que eu acho que um ponto que eu achei interessante que você mencionou, que é das porcentagens, né? Que eu acho que hoje, eu não sei exatamente como está no Brasil com relação a isso, mas eu sei que a Europa, eles já... Aí foi uma iniciativa da própria indústria de jogos de estabelecer que sempre quando tem essas loot boxes, eles vão falar qual é a porcentagem para você conseguir cada um desses itens. Entendi. Né? Aqui no Brasil, acho que entraria numa discussão de direito do consumidor, por exemplo. Para você ter uma transparência sobre aquilo que você está adquirindo. Entendi. E agora tem uma regulamentação de apostas, se eu não me engano, certo? Aprovada pelo governo atual. Essa regulamentação de apostas, ela entra nessas loot boxes ou ainda não é um assunto que está sendo discutido? Houve uma emenda ao projeto de lei para tentar incluir loot boxes nessa discussão, e eu acho que houve uma rejeição muito forte do mercado, e a impressão que eu tenho, e aí eu precisaria confirmar, é que não entrou, tá? Entendi. E você acha que faz sentido juridicamente entrar? Eu acho que depende muito, você teria de delimitar muito o conceito de como você está interpretando loot boxes ali, porque existem loot boxes, por exemplo, que você não consegue, o item que você ganha não tem valor de revenda, né? É um item super raro, super valioso, talvez, mas você não consegue passar aquilo para outro usuário, por exemplo, para outra conta. E aí, para mim, não sei se faria muito sentido, né? Talvez o que eu acho mais interessante é uma regulamentação disso em cima ali da proteção da criança e do adolescente. Entendi. Né? Para evitar justamente essa questão da criança usar o cartão de crédito da mãe para comprar itens, esse tipo de coisa. Entendi. Show. Assim, mudando um pouco de assunto, em 2020 nós tivemos o lançamento de um jogo chamado Cyberpunk. Né, Nossa, foi polêmico também. Sim, que ele foi sendo, tipo, muito hypado, como o pessoal costuma dizer, né, durante cerca de 8 anos, né, e quando o jogo foi lançado, ele veio cheio de problemas, né. Eu gostaria de saber, assim, à luz do direito brasileiro, como que funcionaria, assim, eu poderia entrar com uma ação contra a empresa por conta disso? Porque, por exemplo, a PlayStation ela liberou para pedir reembolso, só que a mesma coisa de você comprar uma coisa pela internet, ela vinha, tipo, toda quebrada. O que poderia ser feito em relação ao Cyberpunk? Porque não dava para utilizar o jogo, não era uma questão subjetiva de, eu não gostei da história, era, assim, concreto, que você não conseguia jogar. Sim. Como que poderia ser resolvida essa situação à luz daquele direito brasileiro? Eu acho muito engraçado também, desculpa te interromper aqui,
Porque, veja, isso remonta ao direito civil mais tradicional É consumidor. do consumidor e do vício que está ali na obrigação, na obrigação da PlayStation, né? Que está ali hospedando o jogo em dar, ou o que foi combinado, enfim. Acho que é bem interessante discutir sobre isso. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que entra mesmo na esfera do direito do consumidor, né? Aí, no caso, eu acho que daria para fazer entrar com uma ação judicial pedindo o reembolso do valor, eventualmente danos morais, né? Que é uma coisa que é um pouco mais difícil de se conseguir, eu imagino, mas ainda assim, acho que valeria a pena pedir esse tipo de coisa, assim. Porque, de fato, o Cyberpunk foi um jogo que, quando chegou no mercado, ele claramente não estava pronto, né? Pediram desculpas depois. Eu acho que o dano reputacional à própria marca desenvolvedora foi muito grande por causa disso, né? Mas, de fato, eu acho que é o que daria para se fazer, assim, tá? Porque lançaram dois também, né? Tipo, uma versão segunda, né? Que essa é a pronta, né? Eles foram, de certa forma, remendando o jogo depois. Eles foram lançando atualização. Hoje em dia, assim, eu achei o jogo bem fraco, pra falar a verdade, né? Mas hoje em dia o jogo ele já tá bom, né? Aí já é uma questão subjetiva, já o jogo bom ou não, ou já achar o jogo fraco ou não é subjetivo, mas hoje em dia o jogo já está jogável, né? Tinha um bug, por exemplo, que você subia na moto, o personagem ficava pelado com os dois braços estendidos, assim, em cima da moto, né? Não dava pra utilizar, mas eu só queria tocar nesse ponto do Cyberpunk, que é algo que eu vinha pensando desde o lançamento, se quiser. Legal. Não, eu acho que é um assunto super legal, porque faz muita intersecção com as outras áreas do direito. E pensando ainda em jogos, quando começa a ser o contrário, né? Não quando o usuário compra, faz aposta, ele faz uma ação dentro do jogo, mas quando o jogo faz ação no usuário, começa a mudar o comportamento de crianças, começa a mudar o comportamento, sabe? Ele muda os algoritmos dele com uma inteligência artificial que vai mudando o tipo do jogo, como é o jogo e muda como foi efetuado na compra, sabe? Mais ou menos assim. Você consegue dar um exemplo mais claro, assim, só pra gente... Putz, sabe por que eu tô pensando nisso? Eu vou te explicar todo o caso. Recentemente, o Legal Hackers, ele participou de uma competição. Tá. De arbitragem. E nessa Legal. competição de arbitragem, tinha um caso de três empresas. Uma empresa propôs um jogo para essa empresa maior, que vai distribuir esse jogo para crianças, e outra empresa é tipo um subcontrato com uma outra empresa que tinha a inteligência artificial. Só que essa primeira empresa começou a mudar o algoritmo dessa inteligência artificial. E começou a influenciar crianças a, tipo, fazer merda, assim, fazer, tipo, coisas perigosas, ter um comportamento perigoso, assim, mais ou menos nesse sentido, sabe? Tá. Cara, eu acho que isso é um tema muito novo ainda, né? Uhum. Porque eu imagino que você tá pegando a inteligência artificial, que é um tema ali que surgiu com mais força no passado, e que tá tendo uma discussão regulatória agora, assim, Sim. né? Na Europa, né, agora. Na Europa, no Aham. Brasil, com a ANPD, eu acho que eles estão tomando uma iniciativa muito forte de tentar liderar em cima desses assuntos, né? Uhum. Junto com essa questão dos jogos eletrônicos, que também é uma área que não tá muito bem regulamentada, né? Uhum. Então são dois temas, assim, inclusive tá com a PL agora aprovada na Câmara, para aprovação no Senado, né? Sim. Então... E a NPD tá lá já, né? Não, Tem eu as tô falando da vagas. PL, a PL Marco Civil dos Jogos, tá? Ah, Marco Civil do jogo, não da IA, né? Que é IA. Não da IA, Entendi. que também tem uma PL em andamento, né? São duas PLs que estão em andamento. Aham. Então são dois temas ali que são muito recentes, assim, que ainda tem um aspecto regulatório, do ponto de vista de legislação mesmo, muito esparso, né? Uhum. O que eu diria é que me parece que uma coisa dessas, assim, seria provavelmente proibida no Brasil, né? Entendi. Assim como o Bully foi, por exemplo. Pelo que eu entendi da sua pergunta, você tinha falado sobre meio que o jogo influenciar o comportamento da criança. Isso. Que aí eu acho que o pai e a mãe tem que entrar forte nisso daí, né? Ver o que Porque quem é responsabilizado também? Que acho que não dá pra escolher a responsabilidade do jogo nesses casos, né? Você tem a responsabilidade dos pais, é claro, de Subsidiário, educação, assim. assim, mas se o jogo ele gera uma má influência pra criança e pra adolescente, eu acho que caberia ali alguma atitude mais forte em cima desse jogo, né? É um tema que é muito pouco regulado, né? É um Tem tema que é pouca- muito pouco regulado. Tem sem pouca dúvida. regulamentação. Show. No começo, o senhor falou sobre aquela questão de que o senhor se sente mais à vontade falando sobre direitos autorais, né? Antes de começar aqui, eu pesquisei sobre um caso que queria um juiz aqui de São Paulo, supostamente, queria proibir o GTA 4, uma DLC do GTA 4, por conta de uma música brasileira, né? Que a Rockstar, que é a empresa que faz o jogo, não tinha o direito de colocar lá. Como que isso seria solucionado esse litígio, assim, de usar uma música que não pode no jogo? Às vezes, assim, de repente até... Eu já vi já que parece que a Lindsay Lohan, ela foi processar a Rockstar porque ela se achou muito parecida com uma personagem. Ela falou assim, Verdade. pegaram meu rosto aí pra colocar no personagem. Como que esse litígio poderia ser solucionado?
Aí acho que a gente entra numa questão muito específica, que é um processo judicial que talvez esteja em andamento ou não, né? Não sei se já foi resolvido. Eu acho que já foi resolvido. Já foi resolvido. Eu não sei, mas é que faz bastante tempo e já deve ter sido resolvido. Não, esse da Rockstar. Não, esse da Rockstar. Esse deve ser. O do GTA 4, se eu não me engano, foi. No da Rockstar eu digo GTA 6, né? O que a mulher achou que era parecido. Não, eu tô falando do GTA V, aquela personagem loira, a Lindsay Lohan, você acha muito parecida com a personagem, né? Do GTA 6 teve até um cara aí, que no trailer aparece um cara tudo pintado, que eles se inspiraram num doido lá da Califórnia, e ele falou, tá que nem eu, o personagem aí, não sei o quê. Mas, enfim, a minha pergunta é como que soluciona isso daí? Como que poderia dirimir esse conflito? É que acho que nesses casos em particular, você está falando de direito de imagem da pessoa que talvez tenha sido violado, né? Com uma reprodução ali do rosto dela, enfim, de alguma outra característica muito particular, né? Que eu acho muito complicado, do ponto, se a gente for judicializar isso, é muito complicado da questão de produzir provas, né? Como é que você vai conseguir comprovar que aquela pessoa, Não. aquele personagem foi inspirado em uma pessoa real, né? Não tem um apelo artístico também? Não dá um conflito com o apelo artístico? Dá um pouco, assim, mas eu acho que é mais essa questão de realmente de entender ali o quanto aquilo de fato é verdade ou não, né? E da onde que vem a expressão daquele personagem, que é um problema que a gente tá tendo com o IA também hoje em dia, né? Com essa geração de imagens artificiais de pessoas e tudo mais, Sim. da onde tá vindo aquela base de dados para gerar aqueles rostos que eles estão criando, né? Ou aquelas obras de arte. Mas, voltando pro gaming law especificamente, a gente tem essa questão da proteção do direito autor. Acho que envolve todo o rol de direitos de propriedade intelectual quando a gente fala em proteção de um jogo, né? Você tem a questão da marca para proteger ali as marcas efetivamente, os elementos identitários do jogo. Você tem direito autoral para proteção da narrativa, da história, dos personagens. A lei do software para proteção do código-fonte. E uma coisa que é rara, mas tem acontecido eventualmente em alguns casos, que é a questão das patentes para proteger algumas composições específicas. E aí, é claro, só nos casos onde aquela tecnologia de fato comporta os requisitos de patentabilidade, né? Então é muito raro, mas tem acontecido em alguns casos. Assim. A empresa patente uma tecnologia específica? Isso, ela patenteou uma tecnologia específica. Um exemplo disso que eu li outro dia que aconteceu é que em 2014 foi lançado um jogo chamado Terra-média Sombras de Morte. É do universo do Senhor dos Anéis. E nesse jogo tem um sistema dos personagens ali, dos NPCs, que é chamado Sistema Nemesis, né? E a Warner, se eu não me engano, que é a produtora do jogo, ela patenteou essa tecnologia, não é um personagem, assim, é uma tecnologia em si, um sistema dentro do jogo, que, por exemplo, se um inimigo te mata, ele vai progredindo, ele vai subindo de patente ali no jogo mesmo, e a Warner acabou patenteando. Aí você falou isso, eu acabei lembrando. E seria um know-how? Não, é um pouco diferente. Entendi. Isso, o Nemesis é um caso claro de patente, né, dentro de um jogo de videogame. O know-how também acontece bastante, mas o know-how, especificamente no Brasil, ele é protegido como segredo de negócio. Entendi. Né? Então, ele é mais um segredo industrial. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo fictício que eu lembro de ter lido alguma vez, mas eu não tenho muita certeza se isso é real. Por exemplo, a questão eu acho que é no PES ou no FIFA, é um desses dois jogos de futebol, que é a questão da movimentação dos jogadores e o toque do piso no gramado, do pé no gramado. Nossa, caramba. Né? Para dar um aspecto mais realístico de que o jogador não está flutuando, por exemplo. Isso foi uma tecnologia que um desses dois, eu não lembro qual, desenvolveu, que é muito específica e que é protegida, e que eles protegem não por patente aqui, mas por know-how. Então, na verdade, eles sabem como desenvolver isso está embutido ali na tecnologia, no código-fonte, no software deles, e não necessariamente é patenteado, tá? Então a tecnologia seria meio que o fim e o know-how seria o meio de fazer aquela tecnologia. É isso que eu ia perguntar, porque muita gente não sabe ainda. A gente não tem muito contato com PI na faculdade. Não sei, a gente tem que estar na frente. Eu tô ainda no quinto semestre, porque de fato a gente vê um pouco empresarial, sabe a parte conceitual, mas não sabe muito PI, patentes, marcas, e poderia classificar pra gente entender melhor os termos, como a patente está se inserindo aí, o que seria patente nesse contexto, o que seria segredo de indústria nesse outro contexto que você trouxe. Claro. A patente ela tem 3 requisitos, né? Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Tá? Ela precisa cumprir os 3 requisitos de patentabilidade para você ingressar com um pedido de registro de patente, né? E aí, quando a gente fala de novidade, quer dizer que ela tem que ser algo inédito, que não existe no mercado, que não foi fabricado antes. Aplicação industrial quer dizer que ela pode ser capaz de ser produzida de maneira massificada, tá? Utilizada de maneira massificada. E quando a gente fala de atividade inventiva, quer dizer que ela tem que ser uma inovação no estado da técnica. Então, você pega ali a tecnologia que já existe com relação àquilo que você está desenvolvendo, ela tem que trazer algo que é uma melhoria ao que já existe. Entendi. Tá? Se você cumpre esses 3 requisitos nessa tecnologia, você pode entrar com
Na verdade, você pode entrar com um pedido de patente no INPI, né? Que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e uma vez concedido esse pedido de patente, você tem ali um período de 20 anos de exclusividade de uso. Uhum. Então, você pode usar essa patente por 20 anos de maneira exclusiva, sem... E aí, podendo opor contra terceiro, se alguém usa aquela mesma tecnologia que a sua, você pode entrar com uma ação judicial e Uhum. tudo mais, tá? Sim. Isso é uma patente. Quando a gente fala de marca, a gente está falando de uma identidade visual. Então, por exemplo, o símbolo Legal Hacker, LegalCast Mackenzie, o próprio Mackenzie, Uhum. que são logotipos tanto visuais, ou, por exemplo, o símbolo em si, quanto nominativos, né, que é o próprio Mackenzie escrito, ou aquele Uhum. Mzinho do círculo vermelho. Sim, sim. São coisas, os dois podem ser identificados como marca. Você tem questões hoje um pouquinho mais complexas de marcas tridimensionais. A garrafa da Coca-Cola, né? A garrafa da Coca-Cola, por Tinha aquele exemplo. copo americano, não era? Que já não, ainda não tá em proteção. É que o copo americano eu não sei se era marca ou desenho industrial. Entendi. Porque desenho industrial é justamente isso, você está protegendo um desenho industrial específico. Tá coisa, Né? né? Tipo, É, o formato e tudo formato. mais, é uma questão... Tem uma aplicabilidade industrial, mas é uma questão estética. Aham. Né? E aí você tem algumas inovações um pouco mais complexas hoje, que é você, por exemplo, proteger como marca cheiros, então perfumes, Entendi. aquela garrafa, tem uma garrafinha de bolas de tênis que você abre e sai um cheiro específico, isso é protegido como marca. Tipo do cigarro também, que sai o Tipo- saborzinho. Aí eu já não sei se é protegido como marca, mas eu imagino que daria para proteger, né? Aham. Porque são elementos distintivos daquele produto que o diferenciam no mercado dos concorrentes, né? Entendi. Então, hoje tem uma discussão sobre se aquela sola vermelha do Lobotan pode ser registrada ou não como marca, né? No Brasil está tendo uma discussão sobre isso, porque o Aham. INPI indeferiu o pedido. Então, isso seria uma marca. Tá? Quando a gente está falando de know-how, a gente está falando de um conhecimento técnico não patenteado. Então, é um conhecimento técnico especializado. Acho que o exemplo mais clássico é a fórmula da Coca-Cola. Entendi. A fórmula da Coca-Cola é protegida por know-how justamente porque é um segredo de negócio que eles não compartilham com o mercado, porque a partir do momento que você patenteia, você precisa apresentar ali uma requisição de patente, você precisa disponibilizar aquela fórmula para o público, Uhum. né? Que você está dizendo, isso aqui, essa tecnologia que eu desenvolvi, essa tecnologia que eu quero que seja protegida. Então, você está tornando esse acesso público. E aí você tem essa questão justamente da exclusividade por 20 anos, né? Agora, se você opta por não tornar essa informação conhecida no mercado, aí você protege ela por know-how. Entendi. Você pode proteger por know-how, e aí se alguém rouba essa fórmula e usa, pelo menos no Brasil, os sistemas de proteção são de concorrência desleal, né? Entendi. Unfair Competition Law. Entendi. Tá? Acho que basicamente essas seriam as distinções ali, pensando em IPI. Entendi. Viu? Uma aula de EPI também aqui. Porque EPI é bem difícil também, né? Nossa senhora, eu acho bem difícil. Eu parei pra pesquisar sobre isso daí uma vez, é bastante... Tem muita coisa do NPI, né? Discutindo sobre isso. A NPI já se posicionou em relação aos games, ao mercado de games, ou ainda não? Que eu saiba, não. Até Uhum. porque a atuação da NPI nesses casos ela é muito subsidiária, assim, Entendi. né? Ela protege as marcas dos jogos, ela Uhum. protege eventualmente ali alguns pedidos de patente, né? Enfim, mas ela não atua diretamente. Até porque o direito autoral, por exemplo, no Brasil, você pode registrar ele é registrável, mas o registro não é obrigatório, Entendi. né? E o registro aí, no caso do direito autoral, não é no NPI, é na Biblioteca Nacional. Tá? Entendi. Então isso está fora. Direito autoral, por exemplo, que seria a proteção dos personagens dos jogos, no caso, está fora ali do escopo do NPI, a menos que você queira proteger o personagem como uma marca. Entendi. Tá? Quando a gente discute gaming law, não sei se eu te interrompi. Não, pode prosseguir. Desculpe. Tranquilo. Quando a gente fala de game law, a gente fala só do videogame, ou a gente já tá discutindo também, tipo, game, que é físico também, ou de realidade aumentada, metaverso. Realidade aumentada e metaverso talvez entre nisso. Hoje em dia eu não sei dizer se entra ou não. A princípio eu acho que sim. Mas se a gente for falar de gaming law, a gente está falando de jogos eletrônicos especificamente, né? Se você olhar o projeto de lei lá que está em tramitação no Senado, ele delimita gaming law, ele define
acho que é marco civil dos jogos eletrônicos, né? Entendi. Então o foco dele está justamente em cima dos jogos eletrônicos em si, não engloba jogos físicos, jogo de tabuleiro, por exemplo. Entendi. Aí estaria tudo fora daquilo que é entendido como gaming law. Entendi. Porque hoje, na realidade aumentada, eu acho que deve entrar mais ainda aquela questão do loot box, de apostas, porque... e também de investimento dentro do jogo, né? Tipo, comprar um terreno dentro de um jogo, né? Eu não sei se já tá se regulamentando pensando nisso, se faz sentido discutir isso ou vai para a área civil, por exemplo, mesmo. Eu acho que vai fazer sentido discutir isso eventualmente, dependendo da evolução da participação da realidade aumentada no mercado, né? Acho que hoje a realidade aumentada, se a gente for pensar nesses espaços virtuais, ele está muito pequeno ainda e ele é mais focado para empresas que estão tentando fazer uma presença virtual, né? Uhum. Eu não consigo ver hoje ainda acho que isso é uma discussão que talvez surja no futuro, assim, isso que eu quero Isso dizer, é né? muito nebuloso ainda, né? Mas não me parece que hoje a gente tem uma discussão sobre isso, até porque a realidade aumentada, a realidade virtual, a realidade aumentada ainda não é uma realidade. É muito, assim, como jogador, assim, eu enxergo que é algo muito nichado. Assim, eu entendo que eu me enquadre num grande grupo de pessoas que trabalha, estuda e quer chegar em casa, só quer sentar lá e jogar, não quer ficar com aquele trambolho, assim, na cara, lá, ali jogando, né? É complicado, cara, Mas, por mas... exemplo, teve aquele show do Travis Scott, não teve? No Fortnite. Mas assim, você não tinha que ter um óculos ali pra você Ah, ficar. Pra você ver o show, era só entrar lá e ficava assistindo. Interessante, aham. inclusive, né? Uma parceria ali mostra como o mercado de jogos cresce. Uma vez que o Travis Scott, que é um Nossa. baita artista, ele quis se aliar. Também teve do Marshmello, o É, Alok, ele fez uma parceria com o Free Fire, né? E, enfim, são várias. O Neymar tem no Warzone, dava pra comprar o boneco do Neymar pra jogar com ele lá, ficar dando tiro com o Neymar, entendeu? É muito. É muito grande, né? E, assim, eu falei do Warzone, que é um jogo muito competitivo, jogo de tiro, né? E sempre, nesses jogos competitivos, sempre tem o espertão que baixa um negocinho ali pra ver através da parede, né? Pra a mira ir direto na cabeça do amiguinho, né? Eu gostaria de saber como que. É, sério, cara. mas sim, Ó, eu fazia inclusive, isso com pouco quando era criança. inclusive, até falar pro pessoal aqui, Sim. você usava hack no Paul, cara? Não era hack, era, enfim. Era o meio de Ou democratização. aquele bonequinho, Tinha a aquele... postiga. Eu achei que ficava. Pô, meu pô era dourado, eu era mó feliz, velho. É tipo o Tamagotchi, só que mais modernizado. É, Ou nem tanto, porque tem Eu mais... fiquei na É um dúvida monte quando você de falou que usava moda. hack no Pô. Eu fiquei hack no Pô. Será que é algum Eu era jogo que eu não tô criança, conhecendo? Faziam pra mim, né? Enfim. Inclusive, até pedi pro pessoal Tá aí, bom. pra galera ver que esse... Eu tinha comida infinita, meu pô lá. Ficava dando as melhores comidas pra ele. Pô, ainda bem que eu era uma criança que tinha o que fazer. É. Enfim, até falar pro pessoal aí, pra ver que essa questão de cheat, de trapaça nos jogos é algo muito antigo, pesquisar um vídeo de um cara chamado ASPX, que supostamente em 2009 ele teria usado o hack no campeonato de CS. Então, o que eu gostaria de perguntar pra você como que a regulação do Brasil, assim, como que a lei do Brasil lida com esses cheatings, essas trapaças nos jogos, assim, se tem alguma previsão legal ou se é algo ainda que é meio nebuloso? A princípio, o cheat no jogo entraria ali numa violação de direito autoral, né? Porque você tá violando ali o programa de computador da desenvolvedora, né? Então é uma violação de direito autoral com repercussões criminais, tá? Porque aí você tá falando de uma infração efetivamente de um direito e tudo mais, e aí você tem uma repercussão criminal em cima disso, mas em síntese é uma violação de direito autoral. Tá, é bem simples assim. Não existe uma regulamentação específica e além, é claro, das próprias punições que o jogo faz de banir sua conta e tudo Uhum. mais, que é super comum e que nesses casos onde fica comprovado que você usa cheat, eu imagino que não caberia nenhum tipo de recurso dentro da plataforma, né? Sim, mas assim, o senhor falou que é uma violação de direito autoral. Seria no caso, tipo, eu produzi a trapaça, seria a violação, ou eu também só baixei lá, usei, nesses dois casos seria a violação? Então, Nesse- isso que eu ia perguntar, tipo, já é uma violação ao direito, só um humano ali que tá com as melhores armas, tipo, por um
com esse tipo de hackeamento? Tipo, que é só pro cara se beneficiar? Ou porque eu imagino que vai ser níveis diferentes daquele cara que hackeia, vaza dados, zoa o jogo, né? E tem todas essas questões. Eu entendo que os dois casos são violação de direito autoral, tá? É que eu acho que o primeiro em benefício próprio dentro do jogo é mais simples, né? É menos grave do que aquele que entra lá e tenta derrubar o jogo, de repente, servidor do derrubar o jogo, jogo. esse tipo de coisa. Aí a gente tá falando de uma coisa mais grave, até de repente de um crime de cibersegurança, enfim, Hum, aí acho que é uma outra questão um pouco mais complexa, assim. Esse lance de derrubar o jogo me lembra de uma história. Eu tive um professor que ele jogou campeonato de FIFA, né? Enquanto ele treinava, ele falou que ele... assim, não que ele fazia isso, mas que tinha um método lá que, por exemplo, você tá perdendo a partida. Aí ia lá no computador, abria 20 abas do YouTube, colocava vídeo pra rodar pra cair a internet. Entraria numa... assim, daria pra enquadrar em algo criminal Eu essa acho que conduta? não, né? Aí você só tá se aproveitando de uma questão de infraestrutura. Da infraestrutura da própria rede de internet, limite de capacidade do jogo, né? Assim como antigamente os jogos, você pega os jogos de videogame muito antigos, assim, você tinha lá o canto que você sempre batia e sempre era gol, né? Você tá se aproveitando de uma falha do jogo. entendi. Não é necessariamente uma trapaça. É uma trapaça do ponto de vista, sei lá, ético, moral, mas não é que você Não é tá questão usando um jurídica. código especificamente para infringir as regras do Aham. jogo, né? Você tá se aproveitando do que existe para se beneficiar disso ou prejudicar o adversário. Aí o cara Entendi. foi preso porque ele tava perdendo no FIFA e abriu É, 20 não, abas no não YouTube. faz o menor sentido, né? É verdade. Eu penso assim também, e quando ocorre a comercialização, é pior ainda, né? Porque tem aquele que nem a gente tinha discutido, sei lá, alguém hackeia o Paul, né? Digamos. Aí, nesse hackeamento do Paul, a pessoa só vai ter os melhores brinquedinhos ali, mas tem aquele que vai vender. Isso tem outras implicações, até mesmo, tipo, criminais? Sim, sim, aí você tá falando efetivamente de um crime, né? Porque Uhum. você tá comercializando um, um aparato para fraudar um Uhum. sistema e tudo mais. É a mesma coisa que você, sei lá, eu equipararia assim a um crime de pirataria, por exemplo, né? Entendi. Entendi. Complexo. Outra coisa também, existem desbloqueios nos videogames. E quando eu falo desbloqueio, ele possibilita, assim, que a gente utilize jogo pirata, mas se for um desbloqueio só porque eu quero explorar funcionalidades ocultas no videogame, se for algo que eu não vá comercializar, eu fui lá, fiz o software, coloquei no videogame, se fosse algo só pra mim, sem eu usar sem eu piratear jogo ganhado, se eu puder, só quisesse explorar ao máximo. É tipo o jailbreak que tinha antigamente no iPhone, entendeu? Sim. Seria crime isso daí? Ah, olha, a minha opinião, né? Se você faz isso para você mesmo, eu acho que não é crime, justamente porque você está fazendo só para benefício próprio, enfim, sem prejudicar os outros. Mas há uma infração ali de direitos, não só direitos autorais ali, mas às vezes de proteção em cima do software, às vezes, se é um videogame físico, você faz aquele desbloqueio do iPhone, você tá quebrando o hardware da empresa. Então você está infringindo alguns direitos ali da empresa para poder fazer isso, tá? É que como é em benefício próprio só, eu entendo que talvez isso não se enquadre como um crime. O que não quer dizer que não existe uma violação de direitos de propriedade industrial, por um lado, e por outro não quer dizer também que a empresa não possa tomar medidas contra você, no sentido de te banir do jogo, né? O que eu acho basicamente para que servem aquelas atualizações infinitas dos jogos de videogame, Sim, quando você vai querer jogar, assim, né? E é porque é entendi. justamente por causa disso, porque ele tá pensando ali em evitar esse tipo de fraude, né? É interessante que no Counter-Strike, além do software, né, que é para detectar cheat, também tem uma... Eu não sei se ainda tem, quando eu jogava tinha um mecanismo de... alguém denuncia o jogador. Aí tem lá a jogada, por exemplo, ele varou a parede com um tiro. Aí parece que mandou para outros jogadores que é para ver se, será que dá para fazer isso daí? Então as empresas, elas estão sempre querendo evoluir em relação a esse anti-cheat nos jogos, né? É interessante. Até o Counter-Strike, acho que eles têm uma atuação mais proativa porque eles têm um cenário competitivo muito forte, né? E aí você tem que ter essas medidas anti-cheat, porque é mais ou menos, se a gente falar de um esporte tradicional, o jogador tá com doping, né? Então acho que é uma forma de você evitar esse tipo de coisa, né? Entendi. O Tipo LoL um também. doping online. Um doping. É bom, cara, Tipo, um bom termo. é um Porque bom o termo, LoL, mano. por exemplo, né? O LoLzinho, imagino que eles devam ter medidas bem fortes também para evitar esse tipo de coisa, justamente porque
a competitividade é um dos elementos do jogo, né? E se matar a competitividade, o jogo vai embora, né? O cenário profissional e tudo mais, É. Tem muita implicação, né? Porque o LoL também é competição internacional, né? Eu não acompanho, mas... Não, o LoL também não acompanho, mas eu vejo que a galera enche estádio, entendeu? enche estádio, assim, muita gente online vendo. Sim, Você vê também. eu assisto, Você eu vê, não você sou, eu vê. não jogo LoL, mas eu assisto. É. Eu acho muito legal assistir. Eu era do Rainbow Six, teve até um episódio no Rainbow Six, aconteceu uma vez que um jogador ele não usou hack, mas ele foi explorar uma falha do jogo ali. Eu não lembro muito bem o que era, que aí o outro foi tirar barato dele e acabou, enfim, sendo expulso, mas sempre tem, cara, sempre tem um esperto aí, as empresas estão sempre, elas têm que sempre estar de olho nisso daí, senão vira várzea, que nem aconteceu, por exemplo, com Point Blank, né, os jogos mais antigos assim. Uhum, sim, Você tinha dito no início que existe uma diferença entre o Game Law, que é esse jogo que a gente tá falando, e as casas de apostas, que também não deixam de ser jogos, certo? Jogos de apostas. É, tipo o Bet, a própria Blaze, o Tigrinho, etc. Qual que seria a diferença, assim, regulatória que você estava falando? Não era Game Law, você falou uma outra palavra. É gambling lá, ele. Gambling Law Você podia abordar mais, tipo, como funciona hoje, assim, ainda mais com a nova regulação. Cara, é que o Gambling Law, eu acho que você tá falando especificamente de apostas, né? Você tá Uhum. discutindo ali uma questão de você elaborar um jogo, um jogo não, né? Mas um software, uma plataforma, para que você aposte em eventos reais, em partidas de futebol, partidas de jogos de esportes, por exemplo, né? Então, o objetivo ali o objetivo ali é um ganho ou uma perda financeira em cima disso, né? Uhum. Em cima de um resultado incerto no futuro. Que eu acho que é muito diferente do gaming law, que quando a gente está falando que a intenção justamente é um jogo, tem um aspecto lúdico, Uhum. né? De diversão e tudo mais, né? Acho que são Entendi. coisas diferentes, assim, mas é que tem aproximação muito grande justamente porque ambos são elementos de plataformas eletrônicas Sim. que vivem basicamente do financiamento de usuários, né? Uhum. Assim, eu acho que essa é onde tem ali um tangenciamento. Porque deve ter o Gambling Law dentro do Gaming Law. Porque deve ter essas apostas dentro de jogos, né, também. Tem, Então né? aí acho que vira uma grande intersecção, né, dos mundos. O gambling lá, o gambling, né? Ele só existiria quando tem uma finalidade financeira ali ali na aposta. Sim, Então o sim. cartola não seria. É verdade. O Cartola. Então, é aí que entra a discussão dos fantasy sports, né? Porque o fantasy sport é justamente essa questão do. É um jogo onde você monta um time virtual ali com jogadores reais e que o desempenho dos atletas reais interfere na sua performance no jogo, como o Cartola, por exemplo. Uhum. É interessante. Teve uma entrevista do Thiago Nunes, quando ele era técnico do Ceará, que ele falou assim: tem zagueiro meu que não dá carrinho pra não perder ponto no cartola, né? Então, realmente, pode acabar tendo uma Caramba, intersecção. não sabia disso. Então, e tanto tem essa intersecção que aqui no Brasil, eu acho que uma das discussões mais interessantes é onde o fantasy sports se encontra, né? Porque você tem porque quando saiu a lei agora das apostas esportivas, eles fizeram referência aos fantasy sports, né? Você tem uma referência expressa na lei aos fantasy sports, a tributação em cima disso e a possibilidade de legalização disso, e ao mesmo tempo você teve uma menção disso no projeto de lei do marco dos jogos eletrônicos, para colocar fantasy sports dentro dos jogos, do conceito de jogos eletrônicos, que está em discussão agora no Senado, porque tem muita gente querendo retirar isso da lei, justamente por ela já estar abarcada ali na lei de apostas esportivas, né? Então é uma intersecção. Então ele está tão no meio que eu acho que os próprios reguladores aqui do Brasil não sabem exatamente onde colocar, mas acho que a tendência tem ido mais para apostas do que Entendi. para jogo em si, embora seja um jogo, né? Eu jogo muito fantasy, porque eu sou um apaixonado por basquete, por exemplo. Uhum. E os fantasies que eu jogo não tem questão financeira, né? Eu não boto dinheiro nisso. Esses Então, fantasies, só para entender o termo em si, seria esse reflexo na realidade? isso, você monta um time virtual com jogadores reais e o desempenho do jogador real interfere no desempenho do seu Entendi, time virtual, né? entendi. É que eu não sei se você já jogou muito Cartola, mas é igualzinho a Não, mecânica. Se o esporte eu jogador faz um gol, ele ganha ponto Ele dentro do ganha carro. pontos, entendi. Se ele estiver no seu time, você vai somando O pontos e Cartola pontos. eu sei mais ou menos o conceito, é que eu não acompanho jogos de esportes, mas seria basicamente uma aposta por dinheiro do próprio jogo, não sei.
Mais ou menos. Os pontos ali, não é? Por aí, é por aí. Eu não sei. E aí os que eu jogo, por exemplo, não tem dinheiro envolvido, né? Então, para mim, estaria mais próximo da parte de jogos eletrônicos, mas a Uhum. legislação hoje está jogando isso por outro lado. Tá, Hum, vamos ver aí os próximos capítulos. Show. Como você tá vendo a tendência pro futuro dos jogos de regulamentação? Tipo, vai começar a regulamentar tal ponto. E até mesmo que eu quero abordar com você sobre carreira disso. Mercado disso, depois. Tá. Cara, eu acho que a tendência é que isso comece a ser regulamentado mesmo, né? O Brasil já está discutindo isso, você já tem uma regulamentação na Europa muito forte, na Ásia, alguns países. Então, acho que a tendência de fato é que isso passe a ser regulamentado efetivamente, enquanto Uhum. passe ali por um marco legislatório, como teve o Marco Civil da Internet, enfim, tudo mais, voltado justamente para jogos eletrônicos. Entendi. E aí, em termos de carreira, eu acho que é um mercado em expansão, né? E é um mercado em expansão que tem inúmeras possibilidades, né? A gente falou de várias aqui, mas, por exemplo, acho que um aspecto muito forte é o direito contratual, né? Porque você tem contratos... Hum, Se você pensar no competitivo, você tem contrato com jogadores, contratos com empresas, contratos de marketing, você tem todo um aspecto, um arcabouço contratual por trás, você tem as questões tributárias de importação desse jogo, entendi. você tem questões de gestão de meio de pagamento, quando a gente pensa na questão de como você compra um item dentro de um jogo, né? Realmente internacional, né? Então deve ter muito reflexo É internacional, mas aí você nacionaliza, né? É. Você tem empresas como Boa Compra, por exemplo, que são empresas especializadas nisso, né? Então Uhum. você tem essa questão da gestão de meio de pagamentos que tem uma interface com direito financeiro, direito bancário, Aham. interação com o Bacen, né, com o Banco Central. Sim. Então, assim, é uma área muito multifacetada, o que significa que ela permite a atuação de diversos profissionais do direito. Entendi. E é uma área em crescimento, mas que hoje eu não vejo ainda muitos profissionais trabalhando nisso e nem muita demanda por esses profissionais, né? Entendi. Eu imagino que vai haver um crescimento disso, tanto no gaming law quanto no gambling law em Aham. particular, eu acho, principalmente o gambling law, especialmente agora com a regulamentação das casas Sim. de apostas, né? E essa demanda gera a necessidade de profissionais que tenham capacidade de atuar nessas áreas. Entendi. Seria mais trabalhar sei lá, no jurídico corporativo das empresas de tecnologia de jogos, desenvolvimento de jogos. Ou prestando, ou no meu caso, por exemplo, história de advocacia que presta serviços para essas empresas. Entendi. Show. Ah, mais alguma dúvida? Acho que foi né? tudo elucidado aqui. Pô, assunto bem forte, bem técnico. E a gente caminhando para o nosso final. O Boa, episódio ficou muito bom. muito bem. É um assunto que tem muito pano para manga ainda, né? E falta muita coisa para fechar as pontas jurídicas, né, nesse assunto. Falta. Tem muitas questões ainda em aberto, muitas discussões ainda que acho que estão em evolução. Então é um tema assim que vai ser interessante de se acompanhar nos próximos anos, né? Eu acho que ele nunca vai ser uma pauta central do legislativo brasileiro, Uhum. porque esse esporte, acho que sempre, e esportes, né? Jogos eletrônicos em geral, sempre tem visto com um olhar um pouco preconceituoso até por parte da sociedade, A né? ministra do esporte, se não me engano, a Falou Ana que não vai Moser, falar. né? Falou que não era esporte. Exato. Assim, então você sempre tem um olhar um pouco preconceituoso com relação a isso. Acho que nunca vai ser um tema muito prioritário, mas isso não quer dizer que você não tenha uma evolução constante, regulatória, legislativa e uma necessidade crescente de profissionais no tema. Entendi. Legal. Então, indo pro nosso final, a gente sempre pega o convidado de surpresa e temos uma coisa que a gente nunca combina antes, que é a gente vai pedir uma indicação de livro e uma indicação de filme. Não precisa ser sobre o assunto, não precisa ser sobre o que discutimos aqui. Deu na telha, fala. Deu na telha, fala. Um livro que você gosta, um filme que você gosta, ação, qualquer coisa. Bom, acho que para manter no tema aqui um livro que eu acho interessante, até pensando aqui numa questão mais antropológica do que é jogo, do que é esporte, eu recomendaria o Homo Ludens, do Huizinga, né? Não sei quem é. Eu não entendi. O nome do livro é Homo Ludens. Homo Ludens? Ludens. É. De Ludens de Lúdico. Lúdico, isso. E o autor é o John Huizinga. Legal. Tá, legal. indo mais para ciências humanas, né? Sociologia e antropologia. Você gosta de ciências humanas? Eu gosto muito da parte de discussão justamente da história do esporte, né?
Entendi. História das atividades esportivas, tudo mais, história do futebol, enfim. Entendi, legal. E um filme... Eu assisto muito pouco filme, é difícil eu recomendar O que você algum. gosta, não sei sobre o assunto. O filme que você gosta, como assim? Cara, é um filme que eu gosto. Né, não sei. Velozes e Furiosos? É. Eu não assisto muito. É que eu assisto muito pouco filme, cara. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Fechamos o Senhor dos Anéis. Fechamos o Senhor dos É Anéis. uma trilogia muito longa, mas é Muito boa. mas muito boa. Recomendo a todos. E recomendo que leiam um livro também. É, Senhor dos Anéis? Cara, eu detesto quando eu tô vendo o Senhor dos Anéis e alguém me acorda. Vacilão. Eu não gosto muito. Você detesta porque você nunca tentou ler o livro, cara. Aquele livro é um sonífero. O pessoal fala assim, que ele passa uma página descrevendo a grama do Tolkien, né? Não, você tá lendo ali, de repente tá no meio da ação, e de repente entra o capítulo dos Elfos do Norte. Os Elfos do Norte, Aí fica o capítulo inteiro descrevendo os Elfos do Norte, cara. O livro é um sonífero maravilhoso. E a Agnes? A Agnes é De Volta pro Futuro, né? De Volta Boa. pro Futuro, olha Gosto de só. Star Wars também. Star Wars, legal. Gosto bastante. Star Wars é legal também. Star Wars, Pode ficar é a recomendação de Star Wars também, da trilogia original. E o Senhor dos Anéis? Sim, o Senhor dos Anéis. Boa. Senhor dos Anéis também. Acho muito bom. Fechou, gente. Nós vamos por aqui, falar um pouco dos nossos parceiros, que estão sempre ajudando aqui a nossa caminhada, né? Então, a gente fala aqui do portal Advogados Gestores, que fala muito sobre gestão jurídica. A gente aborda também muito privacidade, tecnologia, quem sabe também a gente pode abordar de Gaming Law, que é um tema super legal. Eles tratam de vários assuntos lá, de controladoria, gestão, legal ops. Também temos a Pact, que nos ajuda e nos suporta também com o apoio deles, que a Pact é uma startup de passivos judiciais. Temos o The Hub, que também, juntamente com o The Hub, dentro do The Hub, que é uma iniciativa de inovação jurídica, um hub de inovação jurídica, temos a Juristec, a Vita e o escritório deles também. Então, sugiro que acompanhem, que estão fazendo um trabalho bem legal. Então, João, muito obrigado. Foi um Eu que agradeço, Pedrão. grande prazer estar aqui com você. Doutor Kay, muito bom estar com você. Obrigado, doutor. Muito obrigado, João, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, pessoal. Espero que tenha sido legal pra todo mundo. Se você gostou, compartilha, comente. Vamos assim, ó. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Grande beijo. tchau.